O livro de Enoque. A única cópia completa do livro banido sobreviveu numa montanha da Etiópia por 1.500 anos. No planalto do norte da Etiópia, a 2.100 metros de altitude, existe um mosteiro que os mapas medievais não registraram. O mosteiro de Aba Garima foi fundado por um monge sírio que chegou à Etiópia no século V. Os monges que viveram ali por gerações copiaram textos em pergaminhos de pele de cabra. Textos que a Igreja de Roma havia declarado inexistentes. Durante 500 anos, enquanto concílios decidiam o que o mundo cristão poderia ler, enquanto impérios padronizavam teologias e calendários, enquanto bibliotecas eram fechadas e manuscritos queimados, esses monges continuaram copiando. O que eles preservavam era o livro de Enoque, o texto mais copiado de Qumran, o livro citado diretamente na Epístola de Judas, no Novo Testamento. O documento que Tertuliano, no século II, chamou de Escritura Sagrada, e que o Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., decidiu que não deveria existir. Você cruzou o véu oculto. Por trás do banimento do texto sagrado mais antigo fora da Bíblia, opera um mecanismo que nenhum canal documentou com precisão. O que assustou Roma não foram os anjos caídos, não foram os gigantes, não foi o sobrenatural, foi o calendário. Eu sou Alexandre Teixeira. E hoje nós vamos abrir juntos a caixa preta do livro de Enoque, o texto que sobreviveu numa montanha etíope por 15 séculos, porque o Império Romano não conseguiu alcançar o Axum, e que revela que o banimento de um texto sagrado é sempre, antes de qualquer coisa, uma operação de controle de infraestrutura política. Se você quer entender como o poder decide o que a civilização vai lembrar, inscreva-se agora no véu oculto e ative o sininho. Para entender o que está em jogo no livro de Enoque, você precisa entender quem era Enoque na tradição hebraica pré-bíblica. Enoque não é um personagem menor. No Gênesis canônico, aparece em apenas 5 versículos. Descendente de Adão, 7ª geração, pai de Matusalém. A frase mais estranha sobre ele: Enoque caminhou com Deus e não estava mais, porque Deus o tomou. Ele não morreu. Foi levado. Essa brevidade é deliberada, porque na tradição judaica anterior à padronização rabínica do século II por Anticristo, Enoque não era um personagem de 5 versículos. Era o centro de um corpus literário extenso, uma tradição que descrevia suas viagens pelos céus, seus encontros com anjos e, especialmente, seu acesso ao conhecimento astronômico que os seres celestiais haviam compartilhado com os humanos. O livro de Enoque, tecnicamente designado como Primeus Enoque ou Enoque Etíope, para distingui-lo de outros textos apócrifos associados ao mesmo personagem, é uma compilação de pelo menos 5 seções distintas, escritas em períodos diferentes, provavelmente entre os séculos III a.C. e I.C., em aramaico, depois traduzida para o grego e depois para o ge'ez, a língua litúrgica etíope. A tradução acadêmica definitiva é a de R.H. Charles, publicada pela Oxford University Press em 1912, um trabalho de décadas baseado nos manuscritos etíopes e nos fragmentos aramaicos disponíveis até então. Charles identificou 5 seções: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque. Dos manuscritos encontrados nas cavernas de Qumran entre 1947 e 1956, os rolos do Mar Morto, os acadêmicos identificaram 12 cópias fragmentárias do livro de Enoque em aramaico. 12 cópias. Para contexto, Deuteronômio tem 36 cópias em Qumran. Salmos tem 36. Isaías tem 21. O Gênesis tem 20. O livro de Enoque tem 12. Mais que o Êxodo, mais que o Levítico, mais que praticamente qualquer outro texto.
A edição acadêmica de referência dos Rolos do Mar Morto, The Dead Sea Scrolls Study Edition, publicada por Florentino Garcia Martínez e Herbert J. C. Titelaar pela editora Brill, em 1997 e 1998, documenta que os fragmentos de Enoque em Qumran cobrem todas as seções principais do texto, com exceção das parábolas, sugerindo que o livro das parábolas pode ser de data posterior. Enoque não era um texto marginal na comunidade de Qumran, era literatura central e era citado no Novo Testamento. A Epístola de Judas, versículos 14 e 15, cita diretamente o livro de Enoque 1:9, atribuindo a citação ao próprio Enoque, 7ª geração desde Adão. A citação é textualmente verificável. A passagem de Judas corresponde a Enoque 1:9 com precisão de tradução. Isso significa que o autor da Epístola de Judas tratava o livro de Enoque como texto de autoridade profética comparável às outras escrituras. Então, por que não está na Bíblia? A resposta padrão, a que se encontra em qualquer discussão popular sobre o tema, é que o texto foi excluído por causa do seu conteúdo sobrenatural. Os vigilantes, os anjos que descenderam à terra e se uniram a mulheres humanas, gerando os Nefilim, os gigantes, conteúdo mítico demais, sobrenatural demais, inconveniente demais para a canonização. Essa explicação tem um problema. O texto canônico está cheio de conteúdo sobrenatural. Ezequiel descreve criaturas com 4 rostos e rodas dentro de rodas cobertas de olhos. O Apocalipse descreve uma besta com 7 cabeças e 10 chifres saindo do mar. Daniel descreve estátuas de ouro com pés de barro. O sobrenatural não era o critério de exclusão. O que o livro de Enoque contém, que os textos canônicos não contêm e que representa uma ameaça de natureza fundamentalmente diferente, está na seção que R.H. Charles denominou o livro astronômico, os capítulos 72 a 82. Nesses capítulos, Enoque descreve em detalhe técnico um calendário solar de 364 dias. Um ano de 364 dias dividido em 4 estações de 91 dias cada, com 4 dias intercalares. Um calendário onde cada data cai sempre no mesmo dia da semana a cada ano, porque 364 é divisível por 7. Um calendário astronômico que o anjo Uriel revelou a Enoque durante sua viagem pelos céus. E esse calendário estava em conflito direto com o calendário lunar de 354 dias que o judaísmo rabínico pós-exílico havia adotado, e que o Império Romano, ao se aliar à Igreja de Roma no século IV, havia incorporado como base do sistema de festas e obrigações religiosas do mundo mediterrâneo. Um calendário não é apenas um sistema de contagem de dias. É infraestrutura de poder. O calendário determina quando os impostos são cobrados, quando as colheitas devem ser entregues, quando as festas religiosas ocorrem e, portanto, quando os mercados aglomeram pessoas, quando os templos recebem ofertas, quando as peregrinações movem populações de uma região para outra. Controlar o calendário é controlar o fluxo econômico de uma civilização. Quando o Concílio de Niceia, em 325 d.C., padronizou a data da Páscoa, usando cálculos baseados no calendário lunar, não estava tomando apenas uma decisão litúrgica. Estava estabelecendo a data do evento religioso mais importante do mundo cristão, de acordo com um sistema calendário específico. Qualquer texto que propusesse um calendário alternativo era uma ameaça à autoridade temporal e fiscal do concílio. O Concílio de Laodiceia, realizado entre 363 e 364 d.C., produziu um documento chamado Cânon 60, uma lista dos livros considerados canônicos do Antigo e do Novo Testamento. O livro de Enoque não estava na lista. O Cânon 60 de Laodiceia não apenas omitiu Enoque,
estabeleceu que os cristãos não deveriam ler livros não canônicos em público. A omissão era uma exclusão ativa. Mas o Concílio de Laodiceia não tinha jurisdição sobre o Axum. O Império Axumita, a civilização que floresceu no atual norte da Etiópia e no sul da Eritreia entre os séculos I e VII d.C., havia adotado o cristianismo como religião oficial em 330 d.C., apenas 5 anos após o Concílio de Niceia. Mas o Axum não era uma província do Império Romano. Era um poder independente, um dos 4 grandes impérios do mundo antigo na época, ao lado de Roma, Pérsia e a China dos Han. O Axum tinha sua própria tradição textual, seus próprios scriptoria, seus próprios critérios canônicos. A Igreja Copta Etíope, a Igreja Ortodoxa Teuarredo, desenvolveu um cânon bíblico de 81 livros, comparado aos 66 do protestantismo e aos 73 do catolicismo. O livro de Enoque está entre os 81 livros canônicos da Igreja Teuarredo. Nunca foi banido lá, porque Roma nunca chegou lá. O Planalto Etíope, cercado por montanhas vulcânicas, separado do mundo mediterrâneo pelo deserto e pelo Mar Vermelho, funcionou como o que o geógrafo contemporâneo chamaria de um isolado geográfico. Um espaço onde as decisões dos concílios mediterrâneos simplesmente não chegavam com força de lei. E foi nesse isolado que os monges do mosteiro de Abba Garima continuaram copiando. Os códices Garima, os manuscritos preservados no mosteiro de Abba Garima, foram submetidos à datação por Carbono 14 em 2010, publicada no periódico Ethiopian Journal of Biblical Studies. Os resultados indicaram que os pergaminhos datam de entre 330 e 650 d.C., tornando-os potencialmente os manuscritos bíblicos ilustrados mais antigos ainda em existência, anteriores até mesmo aos manuscritos iluminados europeus medievais. O que os monges de Abba Garima preservaram não foi apenas o livro de Enoque. Foi uma tradição textual inteira, a que o Axum havia herdado da tradição judaica pré-rabínica e cristã pré-nicena, antes de qualquer concílio ter poder para padronizá-la. Quando os estudiosos europeus redescobriram o livro de Enoque no século XVIII, James Bruce trouxe 3 manuscritos da Etiópia para a Europa em 1773, após uma expedição ao Nilo Azul. Foi a partir dessas cópias etíopes que o texto foi traduzido, analisado e finalmente publicado em tradução completa em inglês por Richard Lawrence em 1821. A Europa não tinha o texto. A Etiópia tinha. Por 500 anos, o único lugar do mundo onde o livro de Enoque existia em cópia completa era nas montanhas que Roma não havia alcançado. Pensa comigo. O livro de Enoque não é uma história sobre anjos caídos ou gigantes. O caso é específico. Um texto citado no Novo Testamento, mais copiado em Qumran do que o Êxodo, sobreviveu por 15 séculos numa única região do mundo, porque essa região estava geograficamente fora do alcance das decisões dos concílios que padronizaram o que o Ocidente cristão poderia ler. A regra é universal. E é o fio que inaugura a temporada 2. Os sistemas de controle de narrativa mais eficientes são os que definem o que existe e o que não existe antes que qualquer processo democrático possa questionar essa definição. O cânon bíblico foi a primeira infraestrutura de controle de conhecimento da história ocidental, construída em concílios, ratificada por impérios e operacional por 15 séculos sem que ninguém votasse nela. A aplicação é direta. Toda a narrativa que você recebeu como herança religiosa, histórica, científica, passou por filtros de poder que decidiram o que merecia sobreviver. O que foi excluído molda o que você acredita ser possível, tanto quanto o que foi incluído. Enoque sobreviveu por acidente geográfico. O que não teve esse acidente não sobreviveu para contar o que continha.
Esta é a primeira peça da temporada 2. Na temporada 1, examinamos o que o poder faz em segredo. Na temporada 2, examinaremos as infraestruturas que o poder constrói para que não seja mais necessário agir em segredo, porque o sistema já decidiu, antes de qualquer questionamento, o que é real e o que não é. O cânon bíblico foi a primeira. As próximas peças desta temporada mostrarão como esse mesmo mecanismo operou em campos completamente diferentes, da geopolítica à tecnologia, da vigilância às cidades que não aparecem em nenhum mapa. Me conta nos comentários, sabendo que o livro de Enoque sobreviveu apenas porque Roma não chegou às montanhas da Etiópia. Qual outro texto, ideia ou conhecimento você acha que foi perdido porque não teve esse acidente de preservação? Sua análise constrói esta comunidade. No próximo dossiê, existe uma rede de escuta global que captura comunicações em qualquer idioma, em qualquer país, em tempo real, construída originalmente para monitorar a União Soviética e que nunca foi desativada depois da Guerra Fria. 5 países, 0 tratado público, 0 aprovação parlamentar. O dossiê Echelon está no próximo episódio. O mistério é o produto que o poder distribui de graça quando não pode entregar a verdade. Eu sou Alexandre Teixeira. Este é o véu oculto. O véu foi removido.